Nós te agradecemos nessa tarde, meu Deus, estar conversando, né, sobre a tua graça, sobre as maravilhas do Senhor, nosso Deus, nosso Criador. Meu Deus, nos tem sempre conosco, tem agido, tem mostrado no nosso meio, meu Pai, a tua graça maravilhosa, a existência do nosso Criador, porque Ele habita dentro de nós. Andarei com Ele e eles andarão comigo, porque o Senhor está dentro de nós. Muito obrigado nessa tarde. Nos exorta, nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra, para entender cada vez mais essa graça infinita, que é eterna, meu Pai. Amém e amém. Amém? Graças e paz a todos os irmãos. Graças a Deus, hoje nós estamos felizes e alegres e contentes com Cristo, reinando em vida e em perfeita vitória. Amém, queridos? Amém. Hoje, né, é o domingo aqui, já está chegando a noite. Os irmãos aí do canal, obrigado. Seja bem-vindo, né, ao canal aí Antônio Oliveira 080. Né, inscreva-se no canal, comenta, né, compartilha, deixa o seu like. Isso é muito importante para a comunicação dessa graça maravilhosa pelo Brasil, até pelo mundo. Amém, queridos? Hoje, irmão, é um estudo maravilhoso. Mas antes de nós entrar no estudo, nós vamos cantar um louvor, né, irmão? O nome do estudo hoje, não existe três tronos. Viu, igreja? Irmão aí dos vídeos, não existe três tronos. Nós vamos estar passando esse estudo. Mas antes, vamos ouvir um louvor aí com o nosso irmão Laudelino. Todos nós louvaremos. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. De novo, irmão. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos nosso corpo a Ti. De novo, irmão, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje o assunto é bem polêmico, tá? Para nós não, né? Para nós tranquilo, né, irmão? Fabrício? Tranquilo. Irmão Laudelino, irmão Sábio, irmã Mayra, irmã Alvina, irmã Maria, irmão Joalício, irmã Leomara, irmão Jocelino, irmão Eleomar. É polêmico o assunto, viu? É muito polêmico o assunto, porque a Bíblia diz que João viu só um trono. Mas por que a teologia prega três Deus?
se João só viu um trono? Por que que a teologia prega 3 deuses, se João só viu um trono, irmão? É muito complicado, isso aí é muito polêmico, para você entender isso aí. Mas para você entender, tem que ter o que, irmão? As escrituras. Para você entender, tem que ter argumento. Para você entender, tem que ter o entendimento. Para você entender, você tem que gostar de Bíblia. E você gostar de Bíblia, você chega ao perfeito conhecimento. Amém. Não é assim que Paulo falou em Colossenses 2:10? Estais perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Estais perfeito. E para estar perfeito, tem que entender e conhecer as Escrituras. Porque Paulo, né, quando ele pregava a todos os continentes lá, né, quando ele sentava, quando ele pregava e quando que ele carregava, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, 2 Timóteo 4:13, Paulo disse, traz aí os meus pergaminhos, traz os meus livros, né, que está na casa de cá, porque esqueci aí os pergaminhos, os livros. Paulo também lia livro, viu, irmão? Está escrito lá, traz os meus livros e os pergaminhos. Leia, irmão, você achou aí? Quando vieres, traz-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Principalmente os pergaminhos eram o que? As escrituras, né? E Paulo estudava muito, porque Paulo, você sabe que Paulo se converteu à graça de Deus, mas Paulo veio do judaísmo. No judaísmo, eles eram amantes da Torá, né? Amantes dos Pentateucos, eles estudavam muito. E Paulo carregava os pergaminhos, muito livro. E para entender, irmão, a graça, eu preciso ir em um versículo aqui. Pedro, vamos lá em Pedro. Pedro, até Pedro falou, né, irmão? Pedro, quando Pedro fala, Pedro também falou. Primeiro ou segundo? Segundo Pedro, capítulo de número 3. Pedro 3:18. Deixa eu ler aqui, irmão. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham aí. Pedro, segundo Pedro 3, versículo de número 18. Ele diz assim, o apóstolo aí do Jesus da carne: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora o que? A nova aliança, como no dia da eternidade. Todos podem dizer? Amém. Amém. O apóstolo Pedro, irmão, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele está falando já aqui da ressurreição de Cristo, porque ele andou 15 dias com Paulo e ele pegou o conhecimento completo com Paulo, porque Paulo ele pregava a graça. Irmão, para chegar ao perfeito conhecimento, como diz a própria Bíblia, é um assunto muito polêmico, mas muito polêmico. Não existe 3 tronos. Vamos para a Bíblia, irmão? Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 2. Vamos ler. 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Um assentado sobre o trono. Ó, irmão, vai gravando isso aí, hein? Era 2 ou 3 ou é um? Um assentado sobre o trono. Vamos lá, versículo 7. Versículo 7 do mesmo capítulo. Não, versículo 9 do mesmo capítulo. 9 e 10. E quantos animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. Ao que estava sentado sobre o trono. Continua, irmão. Os 24 anciões prostravam-se diante dele, estava sentado sobre o trono,
adorava o que vive para todo sempre. Olha! E lançando suas coroas diante do trono, dizendo: Olha só que maravilha. Era um trono, 2 ou 3, irmão? Um trono. Vai compreendendo isso aí, esse conhecimento aí, irmão. Nós sabemos, irmão, que esse trono que João viu, nós sabemos que João, quando ele escreve Apocalipse, os irmãos entenderem isso que eu vou falar aqui agora. A revelação que João recebe, ele escreve o Apocalipse com a região. Então, o Apocalipse, ele não é universal. O Apocalipse, ele foi escrito interessado a um local. Que local é esse? As igrejas da Ásia. Entendeu, irmão? Então, o Apocalipse, ele não é universal, ele é local. Universal é a ressurreição de Cristo e o que Paulo escreve, a genuína revelação que Paulo recebe, se torna transcendental e por ser transcendental, universal, ela é o quê? Eterna. Esse é o entendimento, irmão. Os irmãos passar isso para os irmãos aí, o livro de Apocalipse, porque o Apocalipse foi escrito para um local, a igreja da Ásia, os 7 anjos que estavam lá. Os 7 anjos, a Bíblia quer dizer, são seres humanos, né? E João chamou de anjo. Então, quando João escreve o Apocalipse, ele interessado à igreja da Ásia, as 7 igrejas, era local, não era universal. Por que João escreve isso aí? João estava na ilha de Patmos, ele foi levado à ilha de Patmos, ele estava preso na ilha de Patmos. E outra coisa, irmão, João escreve o livro de Apocalipse, ele estava vivendo a grande tribulação. Apocalipse 1:9, olha, vamos entender isso aí. Apocalipse 1:9, o que João escreveu aí? Olha o que João escreveu aí, para os irmãos entenderem. Vamos lá. Eu, João, o irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Está vendo? Olha, sofrimento. O sofrimento era a tribulação. Algumas Bíblias falam aflição, outras Bíblias falam tribulação. Então João foi o único discípulo que ficou para a vinda da justiça de Deus, para o juízo, irmão. Porque Jesus falou isso com quem? Com Pedro. Se quer que esse aí, que ele me siga, Pedro, o que tem a ver? Segue-me, deixa isso aí. E João não falou que ele não morreria. Só ia ver o juízo de Deus, que era a vinda do Filho do Homem sobre Israel, sobre o judeu. Porque era profecia, Lucas 19, 43 e 44. Eu já falei aqui para os irmãos, quando Jesus sobe na Monte das Oliveiras, sentado no jumentinho, olha para a cidade, chora e profetiza. Então essa profecia durou 37 anos, irmão, para se cumprir. A devastação de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, a queda do templo, o iníquo, né, o filho da perdição, sentou no templo parecendo ser Deus, querendo ser Deus, e depois disso, né, o templo foi ruído, o templo veio abaixo. Roeu o templo. Jesus, ele falou no capítulo 24, né, lá no versículo 1 em diante, os discípulos saem do templo, eles mostram a estrutura, né, do templo para Jesus. Jesus fala para ele o quê? Olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o quê? Derrubada. Então era uma profecia e tinha que se cumprir, irmão. Só que nesse intervalo de 37 anos, houve a transição da lei e da graça. Já expliquei aqui isso para os irmãos. Então, irmão, agora vamos lá para o Apocalipse, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá, Apocalipse 5, 7. Quem achou pode ler. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Olha, sentado no trono. Era 1, era 2, era 3? 1. Versículo 3, no mesmo capítulo. Vamos lá. 13. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Sentado no trono. Olha só, irmão. Só existia um trono, irmão. Então, se existia um trono, só existe um Deus, só um Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora, nós vamos ver aqui, irmão, antes de entrar na teologia sistemática, antes de entrar nas cartas de Paulo, nós vamos aqui na antiga aliança, ver o que os profetas falaram. Vamos lá? Vamos lá, Jeremias 7, 21.
a onipotência de Deus, eles pregando o único Deus. Jeremias 7, versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: junte os seus holocaustos aos outros sacrifícios e coma a carne vocês mesmos. Tá vendo? Olha só, lê aí o início de novo, lê o início. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus De Israel. Israel. Parou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Um só Deus. Vamos lá de novo. Isaías 42, versículo 8. Vamos lá. Vamos ler, vamos entender. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Olha só. Eu sou o Senhor. Vai ler de novo, irmão. Gostei disso. Gostei desse versículo. Vai, lê. 42:8. 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Olha só, irmão. Ele daria glória para outro, irmão? Não. Ele era só único. Vamos lá para Deuteronômio 4, versículo 35. Deuteronômio 4, versículo 35. Os irmãos que achar pode ler. Deuteronômio 4. A ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Nenhum outro há senão Ele. Olha só, irmão, vamos entender. Deuteronômio 6 agora, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vamos entender. Quem achou pode ler. Vamos lá. Deuteronômio. Vocês devem obedecer-lhe e cumpri-los, pois assim outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão de fato: esta é a grande nação e um povo sábio e inteligente. Estava servindo a quem? A um Deus. Você deu o Deuteronômio 6,4. Você deu o meu não. É o 4, 6. Vai. 6. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus e o único Senhor. Ó, presta atenção. Vai ler de novo, irmão. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. O único Senhor. E o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Olha só, irmão. Olha só que coisa linda. Nós sabemos, irmão, a Trindade, ela não tem escrito na Bíblia. A palavra Trindade, ela não tem escrita na Bíblia, viu, irmão? A palavra Trindade, ela não tem escrita na Bíblia. Nós não podemos falar assim. Nós podemos falar assim: Deus Criador, o Deus Salvador e o Espírito Santo que habita em nós. Agora, um exemplo. Não existe na Bíblia o Deus Salvador, não, o Deus Criador, não existe existe na Bíblia, o Deus Criador. Agora, um exemplo, o Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus Espírito Santo. Aí seria o quê? 3 pessoas. A Bíblia diz que Deus é único. Deus é único. Vocês então não criam na Trindade? Não, porque o nosso Criador só existe um. Ele falou assim que ele não divide a sua glória com ninguém. Então existe só um Criador, aquele que criou, né? Eu sou o Deus de Israel, o Salvador. Mas se ele diz que ele é o Salvador na antiga aliança, ia ter outro Deus que ia salvar? Olha o entendimento, irmão. Se ele diz na antiga aliança que ele seria o Deus que salvaria Israel com eterna salvação, que ninguém seria envergonhado por toda a eternidade, Isaías 45, 17, fala sobre isso. Então, ia ter outro Salvador, a não ser o próprio Criador? Então, irmão, Deus é
único, onisciente, onipotente, onipresente, e ele é o Espírito. Não existe três deuses. Existe sim a manifestação de Deus na sua carne em Jerusalém, na pessoa do Jesus de Nazaré, que é chamado, que ele tinha o filho do homem, o filho de Davi, não é verdade? Então era o codinome de Jesus, o filho do homem, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, né? Então, era Deus revestido de carne para habitar com os homens. Só assim que os homens entenderiam, né, quem é Deus. Por quê? Quer ver o que Jesus, o que Filipe, o próprio Jesus falou com Filipe? Vamos lá, irmão. João 14, vamos lá, 14. Vamos lá, João 14, versículo 6 em diante. Vamos lá, vamos entender. Segurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem à paz senão por mim. Se vós de fato tivéssemos me conhecido, teríeis conhecido também o meu Pai. E desde agora a vós conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso é o suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tempo que estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Olha só, irmão, olha o entendimento. Lê de novo esse versículo aí, irmão, para todo mundo ouvir de novo. Maravilha, viu? O último. Esse de Filipe aí, vai lá. Então Jesus mostrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não tens me conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Ô, entendimento lindo isso aí, irmãos. Meu Deus do céu, isso prova que existe só um Deus. Agora vamos ver, antes de eu entrar, irmão, nesse um Deus aí, porque tem muito versículo ali ainda. Tem muito versículo aí. É porque é o seguinte, a teologia, irmão, tradicional, pegou dois textos da Bíblia que está no plural. Vou explicar isso para os irmãos. A teologia tradicional pegou dois textos que estão no plural e jogou a mente das pessoas. Desses dois textos que estão no plural, jogou para as mentes das pessoas, e a mente das pessoas entendeu o quê? Que existe três deuses: Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus em um, né? Deus em um. Deus é um só. E outra coisa que eu quero falar para os irmãos. A teologia, quando ela ensina que existe Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos que obedecer o Jesus da carne. Porque nós temos que batizar nas águas, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Não é assim que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 28 lá? Não é assim que está escrito? Então nós temos que obedecer o Jesus da carne e fazer todinho o processo da lei. Por quê? Nós temos que obedecer. Jesus estava na obediência da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Por isso que Jesus se batizou, irmão. Jesus se batizou não para dar exemplo a ninguém. Jesus se batizou para cumprir a justiça, que era as profecias da antiga aliança, tudo voltado para o Jesus da carne, para eles entenderem isso aí. Então Jesus estava no cumprimento. Jesus se batizou para dar exemplo? Jesus se batizou para cumprir a lei. O fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Romanos 10:4. Então, Jesus estava no cumprimento da lei. Então, Jesus, quando ele se batiza, eles tiram a teologia, esse batismo, e também joga. Aí é o Deus Criador e tem Jesus como Salvador. Dois deuses. Só que a Bíblia diz que não existe dois tronos. Não existe três tronos. Existe um trono. Isso foi João que falou. Não é o irmão Leomar que está falando. Está no livro de Apocalipse. Existe só um trono. Um trono. Um Criador. É como se tivesse eu e o Jocelino aqui e o Fabrício, né? Eu sou o rei, né? Mas eu tinha que fazer algo para, né? E ele tem que ser concordado com ele. Com Jesus Filho, com o Espírito Santo. Eu sou o Criador. Por exemplo, tudo que eu falasse,
tinha que entrar em acordo. Não existe, irmão, não existe isso. O rei, quando ele manda num país, a palavra é dele, ele não pede conselho. A palavra é dele. Então, o nosso Criador, só ele teve a palavra. Porque quando ele estava na eternidade formando a terra, o mar, as estrelas, o sol, a lua, ele diz, façamos, haja isso, haja aquilo, né? Haja o sol, haja a lua, haja as estrelas, né? Haja os animais. Mas o homem fez diferença. Quando ele falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Olha o verbo, irmão, está no plural, façamos. A teologia pega esse façamos e joga em cima das pessoas. Como se Jesus estivesse lá naquela reunião. Isso! Isaías 44:6 também fala, né? Sim, ô irmão, se eu for ler os textos aqui dos profetas, eu ficava a noite toda lendo. Eu sou Deus e não há outro. Não há outro. Eu ficava, ó, Ezequiel, eu só estou dando uma pincelada, porque é muita coisa, irmão, é muita coisa. Então, meu irmão, quando o próprio Criador falou assim, façamos o homem conforme a imagem e semelhança. Deus estava falando com quem, irmão? E agora, Eliomar? Se não é 3, Deus estava falando com quem, irmão Eliomar? Explica agora, eu quero ver, pregador. Explica! Depois também eu vou explicar em Gênesis 11:7, quando eles formam a torre de Babel, ele fala, eis-me aqui, desçamos lá e confundamos a língua dele, desçamos. Ó, o verbo no plural também, outro texto. Só existe 2 textos no plural, irmão, que confundiu a mente de milhões e milhões de pessoas. Professores. Mas Deus estava falando com quem? Se façamos o homem, não tinha ninguém, está falando com quem? Ah, irmão. Alguém tem algo para falar aí sobre isso? Deus está falando com quem, Fabrício? Foi um erro de tradução, hoje eu poderia estar comentando lá com os 24 anciões, por exemplo, estava lá na eternidade. Né? É uma hipótese. Talvez eu pesquisei, tem alguma coisa com tradução e com Deus o Elohim, é uma confusão que fizeram aí, mas é um só mesmo. No momento agora eu não estou me clareando que eu estudei sobre isso, não. Deus está falando com quem, irmão Joalice? Façamos o homem. Olha o verbo no plural. Professora, façamos. Nada a decorar. Irmão, Deus estava falando com os anjos, irmão. Vamos para o Apocalipse? Vamos para o Apocalipse. Vamos para o Apocalipse. Capítulo 5, versículo 11. Vamos para o Apocalipse. Vamos para o Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciões. Deus está falando com quem? Com os anjos. Os anciões também. Essa visão dos anciões já é profético do livro de Apocalipse. Mas Deus, quando fez o homem, não tinha ninguém, irmão, ainda. Não tinha formado o homem. Apocalipse 5:11. Deus, quando fez o homem, ele não tinha formado ninguém ainda. Haja terra, haja água, haja luz, haja sol, haja estrela, né? Quer dizer, irmão, isso aqui é muito interessante, irmão. É maravilhoso isso aqui. Façamos o homem. Deus está falando com os anjos. Quem eram esses anjos? Os espíritos ministradores, irmão. Hebreus 1:14, está lá, os anjos, eles são espíritos ministradores, e nós, sem contar, nós também estávamos na eternidade, desde antes da fundação do mundo, irmão. Que entendimento maravilhoso é esse? Que entendimento lindo é esse? Então Deus estava falando com quem? Com os anjos, espíritos ministradores, que no futuro nós seríamos anjos ministradores aqui nessa terra. Isso é entendimento, irmão, para a teologia pegar e
implantar na mente das pessoas. Deus estava falando com os anjos, façamos o homem conforme, porque, por exemplo, se Deus estiver sozinho, eu faço o homem, não é assim que ele faz, estava escrito? Eu faço o homem conforme a minha imagem e semelhança. Mas como Deus, ele é educado, os anjos estavam ali, não, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não é verdade? Maravilhoso. Vamos lá agora para Gênesis 11:7. Vamos lá. Gênesis 11:7. Gênesis 11:7. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam um com os outros. Vinde e Desçamos. desçamos. Ó, tá no Plural. plural. Nossa, irmão. Irmão, quantas vezes esse texto em escola dominical? 15 anos dando estudo, eu pensava que tinha trindade, irmão. Porque a trindade, irmão, ela veio do catolicismo. Ah, sim. A trindade, ela veio do catolicismo. Porque não veio. A igreja tradicional pegou e implantou também. E uma coisa implantada na mente das pessoas, irmão, até você descongelar a mente. Ah. A Babilônia é a filha das prostitutas, né? Até você descongelar a mente. Entenda isso, irmãos, aí no vídeo. 2 textos da Bíblia que está no plural. E a teologia sistemática pegou esses 2 textos e jogou, implantou na mente das pessoas, que as pessoas entendem que existe 3 deuses. Não existe 3 deuses. Existe só o Criador. Existe sim a manifestação de Deus em Jerusalém. No Filho, né? Que o Filho era o próprio Criador. No Espírito Santo, que o próprio Deus é o Espírito. É por isso que Paulo falou. Paulo falou em 1 Coríntios, lá no capítulo 2, no versículo de número 14. Vamos ver o que Paulo falou lá? 1 Coríntios 2, 14. Quem achou pode ler. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Olha só, o homem natural não compreende De novo. as coisas do Espírito. Isso é perfeito. O homem natural não compreende. O que é o homem natural? Porque crê no outro homem. Quando ele entende as coisas do Espírito e se discerne espiritualmente. Esse é o perfeito entendimento. É por isso que Paulo cansa de falar, estais perfeito nele. Porque quando Paulo fala isso, ele fala com a revelação do Deus Todo-Poderoso, da graça de Deus. Porque ele tinha convicção do que ele estava falando. Porque ele foi levado do céu e foi revelado algo para ele inefável, que o homem não estava ali a saber nem entender. Mas ele revela a graça de Deus para o homem, para entender a ressurreição, os benefícios. Não há condenação em ti, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês foram reconciliados com Cristo, vocês foram santificados, vocês foram justificados, né? Vocês estão regenerados, lavados. Irmão, é muito entendimento. Isso é glorioso para a nossa vida. Então só existe um Criador, um ser maravilhoso, que ele é eterno e ele governa. Vamos ver o que Jeremias falou desse Deus? Vamos ver o que Jeremias falou. Jeremias 31, versículo 35. Vamos ver o que Jeremias falou? Não está escrito aqui não, mas me chegou agora quentinho na mente. Vamos ver o que Jeremias falou. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz de noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Isso é lindo demais, irmão. Isso é maravilhoso demais você entender isso. Olha o que o profeta exalta ao Deus Criador. Isso é maravilhoso. Então, irmão, só existe um Deus, Criador do sol, das estrelas, da lua. Mas ele também foi o Salvador de Israel, porque era profecia. Ele foi o Salvador de Israel. Ele veio como Salvador porque era profecia. Isaías 45, 17. Era profecia, ele tinha que se encarnar no homem. Mas
o povo não entende que, um exemplo, quando Maria estava com José, Maria parece grávida, né? Os irmãos, é só ler Mateus capítulo 1 em diante, você vai entender isso. Maria parece grávida, o que José fez? José, como ele servia a Deus, ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou deixar minha esposa e vou me embora. Não deitei com essa mulher e ela está grávida, o que está acontecendo? Qualquer um fica assustado, né, irmão? Normal. O que precisou acontecer? Os irmãos sabem? O anjo apareceu a Maria, não temas, José, porque o que está gerado no ventre é gerado do Espírito de Deus. Não teme receber. O que José fez, irmão? Creu. É difícil o negócio desse. Já pensou? Você não deitar com a sua esposa e ela parecer grávida? O que a gente vai pensar, irmão? Só que Deus tinha um plano dele de formar o homem e o próprio Deus habitar com os homens, irmão. O próprio Deus habitar com os homens. Vamos lá para a Bíblia agora. João, capítulo de número 10. Vamos agora afirmar, definitivo. Nós estamos terminando já. Esse assunto ele é longo, irmão. Estou dando uma pincelada aqui. Vamos lá. João 10, 30. Vamos ver o que Jesus falou? Vamos lá. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Eita. Não tem outro não? Não é dois não? Tem três. Eu e o Pai somos um. Ô irmão, por que nós não enxergamos isso antes? Por quê? O véu de Moisés não deixava. O véu, né? Eu e o Pai somos um. Né? Não tem dois. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 8. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo 4 até o 6. Os irmãos que achou. Portanto, em relação ao alinhamento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e o que só existe um Deus. Deus. O que existe é um Deus. Continua. Pois o mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Vai, continua. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas, e para quem vivamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Só existe um Deus. O texto está falando. Vamos completar e vamos lá para Gálatas agora 3:20. Gálatas 3:20. Vamos entender. É maravilhoso entender isso, abençoados. Vocês aí do canal, é benção pura, meus irmãos. Crê nisso aí. Vamos lá, Gálatas 3:20. Ora, o medianeiro não é de um, mas Deus é um. Deus é um. Contudo, diz assim, contudo, um mediador representa mais de um Deus, porém é um. Isso é maravilhoso, irmão. Vamos lá, Romanos 11:36. Romanos 11:36. Maravilha! Louvado seja engrandecido ao nome daquele que vive para a eternidade. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. A ele, não é a eles, né? Está escrito a ele. Ó, mais um Deus, isso aí, ó. Um Deus maravilhoso. Vamos lá, Romanos 16, versículo 27. Romanos 16, versículo 27. Assim, ao único e sábio Deus seja dada a glória por intermédio de Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Ao único Deus, irmão. Sábio, quem é esse único Deus? Jesus Cristo. Ao único Deus sábio, Jesus Cristo. Quando Paulo fala ao único Deus e Jesus Cristo, é o mesmo Deus, irmão. É um só. Não existe dois. Vamos lá. 1 Coríntios 2:7. Vamos lá. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus
do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Tá vendo? Olha só. A onipotência de Deus. Vamos lá agora, irmão, para Romanos 3,30. Romanos 3,30. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre um único Deus. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Tá vendo? Paulo diz o quê? Um só Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Agora, irmão, vamos lá. Vamos lá para Judas. Vamos lá. Judas. Vamos lá para Judas. Ele escreveu só 25 versículos. Vamos lá ao versículo 25. Não os cariotes, né? Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo. Tá Nosso vendo? Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. O único. Existe outro, irmão? É o único. Aqui é Bíblia, irmão. É Bíblia. Vamos lá agora, irmão. Vamos lá agora para 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, versículo de número 13. Quem achou pode ler aí. 1 Coríntios. Pois é um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, que é judeu, não é isso? 12? Isso. Pois é um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O único Deus. O único Deus. Porque em segunda, olha o que está escrito em 2 Coríntios 3,17. Os irmãos já conhecem, vamos ler de novo? Vamos lá? Vamos ler de novo. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. O Senhor é Espírito. Não tem para onde fugir, irmão. Esse que é o verdadeiro entendimento. Esse que é o estudo. Mas ninguém nos passou isso. Ninguém nos passou. Tinha que batizar nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? A nossa mente estava 3 Deus. Né? A teologia nos ensinou isso. A teologia tradicional ensina isso. Confunde a mente das pessoas. Então, e tem um suposto ainda 4º Deus, né, irmãos? Lá na teologia, não é verdade? Um suposto 4º Deus. Pastor, Não, o diabo. Deus desse século. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios, capítulo número 4, versículo 4. Então, existe um suposto Deus lá ainda, o 4º, né? Que foi aniquilado na cruz, que era a lei, nem não ser. Hein? Então nós somos Deus minúsculo, Deus minúsculo. Paulo fala que é. Paulo fala que nós somos Deus, Sim. filho de Deus. Vamos lá. Vamos para a Bíblia? Então, João Vamos. 10, você tocou no assunto. Vamos lá. João 10, 36 em diante. João 10. 36 em diante. Como vós dizeis, daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo. Tu blasfemas, porque vós declarei, eu sou filho de Deus, se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, credes nas obras, mas que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Sim. Contudo, uma vez mais, tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Sim. Olha só. O próprio Criador. Lê o versículo antes aí. Vai para o 39. Você leu o 38? Sim. Vai, 39. Contudo, uma vez mais, tentaram prender, mas se livrou das mãos deles. Quem que tentou prender Jesus, irmão? Alguém sabe? Quem que tentou prender? Volta aqui no 34, 35. Volta aí. Jesus lhes contestou, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Aí, ó. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser quebrada. Não pode ser anulado essa palavra. 35. Você leu 35. Quer dizer, o próprio Deus chamou nós de deuses. Nós somos os deuses porque nós temos carne, irmão. Né? Não é um ser.
Se fosse um ser, ô meu irmão, coitado de nós. Você sabe o que está escrito? Você sabe o que está escrito em Mateus 10,36, irmão? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia? Você sabe o que está escrito? Vamos dar uma pincelada aí. Mateus 10,36. Vamos lá. Só para os irmãos entenderem. Não é meu assunto, mas escapuliu aqui. Vamos lá. E quentinho agora? Lê E quentinho. assim os inimigos do homem serão seus familiares. Não é o diabo, não? Está escrito diabo aí, não? Os inimigos do homem serão da sua própria família. Nossa! 10:36. 10,36, Mateus 10,36. Meu Deus! Não tem um ser, gente? Serão seus próprios familiares. Meu Deus, o inimigo do homem. Então ninguém passa isso para nós, irmão. O Deus desse século, o suposto quarto Deus, né? 2 Coríntios 4,4. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse. Era Moisés, era o véu. Capítulo 3 explica todinho esse assunto. Então, irmão, só existe um Deus. Agora, nós vamos para 2 textos para terminar. Vai lá. Nós vamos para 2 textos para terminar. Vamos lá, Efésios, Tá na Bíblia? capítulo número 4, versículos 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Vai. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Tem como refutar, irmão? Tem como refutar? Fechou. Não. Não tem como refutar. Um só Deus, Pai de todos, em todos e sobre todos. Um só Deus. Não existe 3 deuses. Não existe 3 tronos. Né? Vamos lá agora, o último versículo. Esse, irmão, eu amo esse versículo. 1 a Timóteo. 1 a Timóteo 1,17. Esse versículo você dá uma cajadada em muitas pessoas que não conhecem. 3:17. Portanto, ao Rei eterno, Não. É 1,17, vai. portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler mais gente aí. Ele leu, vamos lá, logo ele lê. Ao Rei eterno, ao Deus único e imortal, e invisível seja a honra e glória para todo o sempre. Amém. Amém. Jocelyn, lê aí. 1 Timóteo 1,17. 1:17. 1 Timóteo 1,17. Vamos ver, vários irmãos vão ler. Vai se preparando aí. Primeiro. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra, glória para todos sempre. Irmã Mara, lê aí, irmã Mara também, irmã Mara. Bem alto. Bem alto. Não, 1 Timóteo 1,17. Irmão, vinha ler primeiro aí. Eu tava, ao Rei eterno, o Deus único, Prepara aí, imortal, Sara, também. invisível, Qual? seja 1 honra Timóteo e 1,17. glória para Ah, todos oh, aleluia! Amém. Vamos lá, irmã Mara, agora, show! 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, vou botar imortal, É isso mesmo. imortal, Porque eu sei ver. ao único Deus, seja a honra e glória para todo sempre. Amém! Amém. Vai, Sara. Irmão Joalício? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém! Irmão Sávio? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para Irmão Antônio. Amém. Glória a Deus pela vida dos Glória irmãos. a Deus. Irmão, dá para você entender esse monte de Bíblia, esse monte de versículo? Não tem como refutar, meus queridos. Não tem. Você vai me mostrar o quê? Eu pergunto para você aí, que vai assistir esse vídeo, os irmãos aí, você me mostra o quê além disso? Mateus 28:19? Marcos 16:15? Isso não convence. Não convence, porque Jesus estava no cumprimento da lei. E por estar no cumprimento da lei, era o único Salvador. Ele disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Só existe um Criador, um Deus, que sustenta o universo com a destra da tua justiça. Amém, querido? Vamos orar? Amém. Senhor, Deus, Pai querido, nessa tarde, agradecemos, meu Deus, por explanar estas verdades. Verdades que estavam ocultas, mas que agora, meu Pai, o teu filho está conhecendo. Pouco a pouco,
vai tirando, vai descongelando a mente, cauterizada pela teologia tradicional. Mas que a tua palavra traz uma limpeza para a mente. Muito obrigado, ó Deus Criador, Pai do nosso espírito. Nós somos espírito e o teu espírito habita em nosso espírito. Muito obrigado e todos diz amém. Uma palma para Cristo. Oh, glória! Glória a Deus. Glória. Maravilha.